Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Olá, você que nos visita. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Nosso coração está repleto de alegria por ter você aqui conosco cultuando o nosso Deus. Dentro de alguns instantes, o prelúdio vai ser tocado e esse tempo é fundamental para que você defina se você vai ser um espectador ou se você vai ser um adorador. Use esses momentos, acerte-se com Deus, para que esse culto seja digno, para que esse culto seja para você e para cada um de nós uma bênção. Deus te abençoe, vamos cultuar ao Senhor. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder. Deus que quer reinar em teu viver, em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Ao eterno Criador.
preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Minha esperança está No Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, Esperança está no Senhor. dia e de noite em qualquer lugar, Minha esperança está no Senhor. em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Está no Senhor. Senhor, 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 Senhor. está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, A minha esperança está no Senhor. quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor.
Senhor. A minha esperança está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. Muito boa noite, irmãos. Meu nome é Victor. Hoje eu vou fazer aqui a leitura desta noite, Ezequiel 36. Vamos começar aqui. Vamos lá comigo. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objetos de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas e as cidades abandonadas, que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim, diz o soberano Senhor, em meu zelo ardente falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois, com prazer e com maldade no coração, eles fizeram de minha terra a sua propriedade, para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales, assim diz o soberano, o Senhor. Falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados e os multiplicarei, assim toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão floríferos. Tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão herança de Israel. Vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano, o Senhor. Como de fato dizem a vocês: você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará a sua nação sem filhos. Palavra do soberano, o Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra do Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações,
e o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as impurezas. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras do campo, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, reestabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Muito boa noite a todos. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, que a jornada continuar com ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai maravilhoso e bondoso, graças te damos, ó Pai, por mais essa noite, por mais esse momento tão único em nossas vidas, ó Pai, onde nós, quanto igreja, nos reunimos, Senhor, para te louvar e te adorar. Ó Senhor Deus, bondoso e maravilhoso Pai, te damos graça porque, mesmo diante desta pandemia, Senhor, desses momentos, dias difíceis que nós temos passado, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos mantido sempre firmes, firmados na nossa fé em Ti, e nada nos tem deixado faltar, a tecnologia a nosso favor, para que nós possamos, ó Senhor Deus, mesmo nesse formato, poder estarmos reunidos e, ó Deus, poder Te louvar e Te adorar e tomar mais uma porção da Tua Palavra, Pai. Por isso somos gratos, Pai. Aproveitando, Senhor, esse momento, Senhor, de comunhão contigo, Senhor, cada irmão aqui, Senhor, o Senhor sabe as suas necessidades, sabe de cada um, Senhor, daquilo que cada um anseia e tem pedidos nas suas orações, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, será ouve orações sinceras, ó Pai, e com sinceridade nós estamos aqui, ó Senhor Deus, para Te clamar, Senhor, para Te pedir, Senhor, que o Senhor nos mantenha sempre assim, firme, Senhor, sempre zeloso pela Tua Palavra, sempre com temor, Senhor, ao Teu grande e soberano nome, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja conosco nessa noite, abençoa nosso culto, abençoa nosso pastor, Senhor, esteja com ele, Senhor, para que ele possa ministrar em nossas vidas diante da sinceridade que Ele tem com a Tua Palavra, com o Teu temor, Senhor, e que nós possamos também, Senhor, seguir, Senhor, a Tua Palavra conforme ela deve ser seguida e zelada, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Tu que conhece cada um de nós aqui presente e sabe as nossas necessidades de cada um, Senhor, em todas as áreas, Pai, nós Te pedimos, Senhor. Atenda, ouve, Senhor, os nossos clamores, Senhor, as nossas súplicas, Pai, e que nós possamos nos manter firmes, Senhor, no Teu tempo, porque o Teu tempo, ele é certo e justo, Senhor, para que, ó Senhor Deus, nós possamos entender como o Senhor age conforme a Tua vontade, que nossa esperança esteja sempre firmada nisso, Pai. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos governantes, as nossas autoridades, Pai, nesse momento tão difícil que nós temos acompanhado, Senhor, pelos canais da mídia, Senhor, e outros canais, ó Pai. Ó Senhor Deus, no momento em que deveríamos e devem estar, Senhor, em harmonia, Senhor, para enfrentarmos juntos, Senhor, essa situação. Por isso Te pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha, Senhor, no meio desses homens, Senhor, dessas autoridades, para que eles possam tomar as melhores decisões, as decisões sensatas, Pai, e corretas, ó Deus, diante de todas essas coisas, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos perdoa os nossos pecados, Pai. Nos livra de todo mal e que nós possamos continuarmos nesse culto, Senhor, somente concentrados na Tua Palavra, Pai. Tira de nós todo pensamento estranho, tudo aquilo que possa, Senhor, nos desviar, ó Senhor Deus, na porção que nós devemos receber agora, que é na Tua Santa Palavra, Pai. Pois é no nome de Jesus que assim oramos e Te pedimos. Amém. Seu Filho bendito por nós.
Os cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar.
alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Nós já cultuamos ao Senhor, já cantamos, já oramos. Esse é o momento do nosso culto em que nós vamos estudar a palavra de Deus. Por isso eu espero que você tenha em mãos uma Bíblia para que você possa acompanhar e possa anotar, fazer anotações para que você possa, sempre que se esquecer, possa voltar ao texto bíblico, verificando aquilo que você vai aprender nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40 vai ser o texto que nós vamos estudar nessa noite. Mas antes de nós fazermos o estudo, vamos falar com o Senhor. Ele é o autor. Sempre que nós vamos estudar a palavra de Deus, precisamos da bênção dele, da iluminação dele, para que o texto faça sentido para nós. Vamos orar então. Pai, aqui está a sua igreja reunida. Cada um de nós está desejoso de ouvir a sua voz. Cada um de nós tem enfrentado a situação em que vivemos de uma maneira. Cada um de nós tem passado por essa hora com uma atitude. Mas, Senhor, se chegamos até aqui e vamos enfrentar tudo isso, é porque a sua graça nos sustém. E para continuarmos avançando, nós queremos pedir que o teu Espírito nos alimente nessa noite. Use a tua palavra, que é viva, que é rica, que ela possa nessa noite, mais uma vez, nos estimular no caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Ilumina nossa compreensão, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Salmo 40, nós vamos estudar apenas alguns versículos, então eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada, acompanhe comigo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, também os teus desígnios para conosco.
ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Até aí o texto dessa noite, vamos meditar apenas nesses 6 versículos e assim você pode tirar proveito dessa pequena porção da palavra de Deus. O Antigo Testamento, grande parte dele, principalmente o livro de Salmos, está diretamente relacionado à nação de Israel, ao povo judeu. Então, quando nós estudamos o livro de Salmos, como já fazemos antes da pandemia, estamos fazendo na nossa igreja, eu sempre digo aos irmãos que quando nós estudamos Salmos, precisa ter em mente que os Salmos não foram escritos para a igreja. O alvo do autor, de cada salmista, não era mandar uma mensagem, não era, então, transmitir um ensino para a igreja, porque a igreja não existia no Antigo Testamento, a despeito do que algumas vertentes teológicas da atualidade dizem, que a igreja já existia no passado, mas isso não é verdade. Mas, embora o autor humano não tivesse a intenção, nem passasse pela sua cabeça, a menor possibilidade de um grupo ser formado, sendo chamado de igreja, Deus, na sua soberania, sabia que os ensinamentos, que os registros feitos no livro de Salmos serviriam sim de alimento, de orientação segura para o povo que no futuro ele iria formar. Um povo que, embora o povo judeu não soubesse da sua existência, nos planos de Deus isso já estava tudo definido e no momento certo Deus trará a existência eu e você como igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos olhar para esse texto, um salmo de Davi, vamos respeitar o contexto. Nós não sabemos ao certo toda a informação, a maioria dos salmos nós não temos como definir com certeza qual é o contexto que estava acontecendo. Alguns salmos nós fazemos isso, conseguimos fazer isso e outros não. Neste caso, você pode olhar na sua Bíblia, em cima do versículo aí 1, você vai ter um título, não é? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então você tem aí nesse salmo uma oração de súplica por livramento, uma oração que fala sobre esperança, uma oração que fala sobre a gratidão dele pelo livramento recebido. Tudo isso está envolto nesse salmo. Então nessa noite, a partir desse esclarecimento de que o salmo foi escrito pensando na vida do rei Davi e na relação disso voltado ao povo de Israel, nós vamos olhar para esse salmo e vamos tirar lições, vamos tirar princípios que podem sim ser aplicados à igreja de Cristo. Então, dito isso, o objetivo dessa mensagem é o seguinte. Hoje eu quero conseguir apontar no texto as razões por que os servos de Deus podem ter esperança em meio às crises dessa vida. Afinal de contas, quais são as razões e qual o porquê o servo de Deus pode, em meio às crises, não é, ter esperança? Porque o servo de Deus, ele deve ter esperança. Então esse texto, nesses versos aqui, nós vamos ver pelo menos algumas razões, vamos ver 5 razões pelas quais a igreja de Cristo, como servo de Deus, assim como Davi foi no passado, embora não era igreja, era um servo de Deus, todo servo de Deus pode e deve ter esperança em Deus. Então nós vamos ver 5 razões, à luz desse texto, para nós termos essa esperança. Então a primeira razão que nós vamos ver vai aparecer no verso 1. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é comum você chegar em algumas residências, em algum estabelecimento comercial, e você certamente deve ter visto isso. Há diversos objetos espalhados por aquele lugar, objetos de cunho apenas decorativo, enfeites, mas há também objetos que estão ali que têm algum tipo de superstição envolvida naquele objeto. Uma vez eu estava numa gráfica e no balcão da gráfica havia um gato e o gato ficava com a mão balançando, fazendo assim com a mão balançando. E a minha filha perguntou: pai, o que é isso? Então eu expliquei rapidamente para ela do que se tratava. Muitas pessoas
Dizem que o gato fazendo isso, ele está chamando dinheiro, né? Ele está fazendo assim. Eu não sei porque ele faz, ele vai fazer assim, né? Você está puxando, chamando dinheiro. Mas o gato fazia assim, eles diziam: esse gato está atraindo dinheiro. Elefantes, as pessoas põem elefante, a tromba do elefante encostada na parede, e cristais, e fazem, olha, a todo tipo de objeto que visa atrair recurso. As pessoas colocam nota de dinheiro e colocam algum peso em cima, normalmente dólar, euro, coloca lá e fala: olha, isso daqui vai atrair mais dinheiro. Há casas que são projetadas a partir de desenhos, não é, da cultura, na verdade, de um simbolismo envolto aí na cultura oriental, e dizem que você colocando a casa virada desse lado ou daquele lado, você vai ter mais ou menos sorte no amor, no dinheiro e assim por diante. Então, a parte de todas as simpatias aí deste mundo, das esquisitices que as pessoas inventam, as pessoas, ninguém consegue vencer um objeto que para todo mundo tem algum tipo de misticismo envolvido, e esse objeto é a Bíblia. Você sempre, mesmo em pessoas que acreditam nessas outras coisas que eu falei, elas têm um respeito pela palavra de Deus. Então é comum você chegar em alguns estabelecimentos, e até mesmo em algumas casas, e você vê a Bíblia sendo usada como um objeto decorativo, aberto em alguns salmos específicos. E normalmente os salmos que estão abertos ali, que eles caíram, não é, na crendice do povo, de que são salmos que trazem algum tipo de proteção, está lá o Salmo 91, que é um dos grandes salmos que as pessoas acreditam assim, Salmo 23, e também aqui esse salmo que nós estamos lendo. O Salmo 40 é um salmo muito usado pelas pessoas aí que desconhecem, não é? Elas acreditam que o poder da palavra de Deus está no papel, que a proteção que a palavra de Deus dá está no fato de você manter as páginas dela abertas. Então vai trazer para aquele ambiente boas energias, né, como eles dizem, e vai afastar as péssimas energias. Vai ser uma tolice. Por quê? Porque quem abençoa não é o papel. A palavra de Deus não é isso, não é um livro, mas é um ensino que emana dessa palavra. Se esse ensino for aplicado à vida da pessoa, então ela vai desfrutar das bênçãos, da proteção e tudo mais. Por isso, o Salmo 40 ele é muito conhecido, mas ele é mal compreendido. Então, por quê? Somente o servo de Deus. Porque somente aquelas pessoas que servem ao Senhor podem nutrir uma esperança verdadeira quando uma crise abate a sua vida particular ou abate uma sociedade de modo geral. Por que os crentes? Porque os servos de Deus. Então, tem razões para colocar a esperança em Deus. Dito isso, então, vem aí a primeira razão que você vai encontrar no versículo 1. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Algumas versões vão estar: esperei pacientemente pelo Senhor. Davi diz aqui claramente que estava passando por algum tipo de problema, e a primeira palavra que eu quero destacar para você está relacionada à palavra esperar. Mas antes de olharmos palavra por palavra e tentando entender, o primeiro ponto é que Deus socorre. Nosso Deus socorre os servos que clamam. É por isso que os servos de Deus podem ter esperança. Os servos de Deus podem ter esperança em meio à crise, por quê? Porque o nosso Deus, o Deus que cuida dos seus, o que ele faz? Ele tem prazer em socorrer um servo que clama. Por isso Davi, ciente dessa verdade, diz assim: esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor. A espera que é mencionada aqui tem a ver com uma atitude serena de aguardar pelo agir de Deus. E de pronto, eu queria dizer para você que muitos crentes não conseguem lidar com isso. É possível que você esteja no meio de uma crise, que você clame ao Senhor e você queira que o livramento seja dado de forma imediata. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus olha para o clamor de alguém e imediatamente age. Mas às vezes ele não faz. E eu, pela maneira como eu vejo os textos bíblicos e a maioria das histórias, me parece que a maior parte das vezes Deus espera.
E isso é tão verdade que no mundo secular criou-se, até mesmo no mundo evangélico, um ditado que não é bíblico. É aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, não é? Por que eles falam que Deus tarda? Porque parece que você passa por uma crise, um problema, você clama e Deus parece que demora, né? Fica lá no céu, olhando, e não age e deixa você sofrer. E algumas pessoas começam a dizer, Deus tarda. Não, ele demora, sim, é verdade, mas na hora, em um momento ele age. Bom, a verdade bíblica é que Deus não tarda e Deus não falha, ele tem o tempo dele. E o salmista, no meio de uma crise na qual ele estava passando, que colocaria a risco, inclusive, a sua vida, ele falou assim, esperei pacientemente. Eu tive que esperar, aprenda isso. No meio das crises, a primeira coisa que você tem que entender, é que Deus às vezes usa as crises para nos ensinar a esperar. Nós precisamos ser pessoas mais pacientes. Nós temos uma tendência, principalmente na nossa cultura ocidental, de termos uma luta com o que é chamado imediatismo. Nós queremos que as coisas aconteçam rápidas. Nós queremos pedir e receber, nós queremos que apertar um botão e as coisas acontecerem. E esse mau hábito, ele nos prejudica em relação à fé. Por quê? Porque se eu peço e imediatamente recebo, se eu clamo e logo recebo, parece-me que a minha fé não é exercitada. Então, a impressão que eu tenho ao estudar a palavra de Deus é que muitas vezes Deus espera, Deus demora um pouco, para que você não vivencie apenas a palavra espere, mas que você possa exercer a segunda palavra do texto. Esperei confiantemente, esperei pacientemente. Muitas pessoas esperam por Deus, muitos crentes vão dizer, olha, não, eu sempre, quando eu peço, eu fico esperando Deus agir. Mas não é só a questão do esperar, é o como se espera. Quando você pede a Deus, quando você está em meio a um problema, quando você suplica a Deus, a sua atitude de aguardar por Ele é uma espera confiante? Porque às vezes a impressão que se dá no meio dos crentes é que quando Deus demora um pouco mais para responder, as pessoas já começam a levantar dúvidas. Será que Deus vai fazer? Será que realmente vai acontecer? E a Bíblia está repleta de histórias, de ações, de situações em quando Deus demorou um pouco mais para agir, as pessoas então deram o seu jeito, né? Deram o seu jeitinho ali para solucionar problemas. Mas os servos de Deus, eles podem ter esperança em meio à crise. Por quê? Porque Deus socorre aqueles que clamam. E quando você clamar, e aí a ideia aqui diretamente do clamar está orar. Então, olha o versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor. E o que aconteceu quando Davi tomou essa atitude? O verso continua dizendo, e ele, o Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista nos apresenta figuradamente a ideia de que Deus se inclinou. É claro que Deus, aqui é uma figura para que você entenda. A ideia de um pai que se encurva para atender, para se aproximar, para pegar um filho no colo, para socorrer esse filho. Deus está perto de você, ele não precisa se inclinar para te ouvir. Mas Davi traz essa ideia muito clara aqui para dizer, do céu, eu aqui na terra clamei, e lá do céu, do seu trono, Deus olhou para cá e Deus se inclinou, Deus se fez favorável, Deus veio na minha direção. Por quê? Porque Deus é um Senhor que socorre os servos que o clamam. Quando você passa por problemas, aprenda a orar. Uma das maiores tragédias da igreja é que a igreja ela não sabe o que é orar, ou ela desaprendeu essa atitude de oração. Nós oramos muito pouco, nós somos um povo frágil no quesito oração. Nós passamos por lutas, passamos por problemas, mas poucas são as vezes que nós oramos, e quando nós oramos de forma errada. E é por isso que nós passamos por muitos problemas, e às vezes passamos por situações que nem seriam necessárias, e passamos por elas, e Deus nos coloca nessas situações, para quem sabe despertar, acender no nosso coração a chama, o desejo de sermos servos que orem. E parece que nós só buscamos a Deus, ou pelo menos que nós buscamos mais a Deus, no meio das crises e das adversidades. Então que seja.
Se for necessário a crise e a adversidade para que você procure a Deus, que seja assim. Mas por que podemos ter esperança no meio das adversidades? A primeira razão é essa, porque Deus socorre aqueles servos que clamam. Então clame a Deus. Seja qual for o problema que você está passando aí por causa da crise em que nós vivemos, clame a Deus e espere. E enquanto você espera por Ele, faça isso confiantemente, faça isso com fé. Não fique duvidando, não fique questionando, será que Deus vai ou não? Porque quem faz assim não deve esperar que Deus venha em seu favor. Deus quer que aqueles que o busquem tenham fé. Saibam que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto continua no versículo 2, Davi falando: o Senhor tirou-me de um poço de perdição. Não sabemos ao que Davi estava querendo se referir aqui, mas nós sabemos que era uma situação muito delicada. Então, segunda lição que você vai aprender aí é que o nosso Deus transforma situações difíceis. O nosso Deus, Ele é capaz de transformar as situações que são aos nossos olhos situações difíceis. E ele diz assim: o Senhor tirou-me de um poço. E aqui Davi quer mostrar o contraste, porque na época em que o Salmo foi escrito, e hoje continua sendo da mesma forma, a figura usada aqui era de alguém que foi lançado num poço, alguém que caiu num buraco e não tinha como sair, alguém que estava fadado, era quase certo a morte. E ele fala assim, que não foram os homens que o socorreram, não foi a força do seu braço que o fez sair do poço. Ele simplesmente diz: o Senhor tirou-me de um poço de perdição, um poço de destruição, um poço de morte. E ele continua dizendo, de um tremedal de lama. Aqui seria a figura de alguém que, talvez a melhor maneira de você entender, o Senhor me tirou de um lugar onde havia areia movediça. Essa é a ideia. Era de alguém que atolou no lugar, e quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afundava. Por que o Davi está falando isso? Ele apresenta uma situação terrível, um poço, o fundo do poço. Muitas pessoas podem estar assistindo agora e dizendo: pastor, eu estou bem próximo do fundo do poço. Essa situação toda que está acontecendo à volta aqui tem trazido para minha família, está nos colocando agora em situações difíceis na parte financeira, nós estamos com medo, e nós estamos nos segurando, mas parece que estamos caminhando cada vez mais numa direção de um fundo. E eu espero que, quando você passa por situações assim, que você seja lembrado o que Davi está falando. O nosso Deus é um Deus que muda situações difíceis. Ele é um Deus capaz de transformar. Por isso o Salmo, versículo 2 do capítulo 40 diz: Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de um Deus que interviu, de um Deus que o viu naquela situação difícil, ouviu o seu clamor, e fez o quê? Mudou completamente uma situação que era desfavorável. E o contraste aqui está em lama e rocha. O contraste aqui está em pé, em poço e um lugar firme. Ele está colocando aqui a ideia muito clara, Davi dizendo assim: o Senhor interviu numa situação que era totalmente sem esperança. E o que ele fez? Ele mudou essa situação completamente. Por isso eu quero que você seja desafiado, se você é um servo de Deus, a ter esperança no meio da crise, porque Deus é um Deus que muda situações que aos olhos humanos são completamente impossíveis de serem mudadas. Situações que as pessoas dizem não tem mais saída. E agora não tem, seja na saúde, seja nas finanças, seja numa crise no casamento, seja num problema nos filhos, um problema na sua profissão, seja a falta de fé. Deus é um Deus que trabalha, e Deus tem prazer em lidar com causas que aparentemente são causas difíceis e impossíveis aos olhos humanos. Então o que você faz? De novo, você ora. Você vai orar. Porque no meio da crise, o servo de Deus tem esperança, porque Deus é um Deus que socorre aqueles que clamam. E Deus é um Deus que transforma situações difíceis em situações favoráveis, quando Ele assim quer. Terceira lição desse texto
É a lição, então a parte A do versículo 2, aí nós já vimos, não é? Eu quero mostrar alguns aspectos, nós já mencionamos aqui no versículo 2 isso, mas a terceira lição que quero que você mostre, aprenda, é que Deus nos dá novos recomeços. É por isso que você pode ter esperança no meio da crise, se você é um servo de Deus. O nosso Deus não é um Deus só que muda situações difíceis. A parte B do versículo 2, que eu já li, é onde ele diz: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Veja, o nosso Deus é um Deus que produz esperança nos servos, porque ele não só muda situações difíceis, mas ele é um Deus que dá recomeços. Ele tira você de uma situação destruidora e coloca você num lugar firme e fala: vá em frente, caminhe. Por isso, eu e você temos que ter esperança. Olhe para a sua vida, não sei qual a sua idade, qual o seu tempo de conversão, mas olha para a sua vida e veja quantas vezes Deus já proporcionou para você recomeços. Talvez você que está me assistindo aí e passou por crises em diversas áreas. Já perdeu o emprego alguma vez? Ficou numa situação assustada, com medo? Deus providenciou para você um recomeço? Já passou por uma situação acadêmica, você jovem aí, em que você perdeu a esperança, achava que isso ou aquilo não ia dar certo, e Deus trouxe para você um recomeço? Quantos pais já perderam a esperança ao lidar com seus filhos e falam: eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais, estou jogando a toalha. E Deus vai lá, trabalha e dá para vocês, como pais, como educadores, como responsáveis, um recomeço. Quantas crises vêm no casamento, quantos problemas vêm no casamento, e faz parte, mesmo daqueles casamentos que um dia terminaram, infelizmente terminaram, você viu que antes desse casamento terminar e todos os outros casamentos, quantos recomeços Deus deu. Quantos problemas aconteceram, quantas crises, perdão, lapidação e recomeço. O nosso Deus é um Deus que faz isso. Quantas pessoas estão me assistindo aqui já passaram por situações na área da saúde em que não havia mais uma certa esperança, havia um medo de que a vida estava se findando, e Deus trouxe um recomeço. O nosso Deus faz isso o tempo inteiro. É por isso que o servo de Deus pode ter esperança em meio a qualquer tempestade, em meio a qualquer crise. Por quê? Nós falamos que iríamos ver 5 razões pelas quais o servo de Deus pode ter esperança em meio a situações mais difíceis. A primeira é porque Deus socorre os servos que clamam. Em segundo lugar, nós vemos que Deus transforma situações difíceis, Ele muda situações difíceis, tornando-as favoráveis. Em terceiro lugar, é preciso que você lembre que o nosso Deus é um Deus que dá recomeços e principalmente produz alegria. O versículo 3 diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Davi diz assim: Deus me tirou de um poço, me colocou num outro lugar, me dando um recomeço, e o que ele fez com isso? Ele colocou nos meus lábios louvor, ele colocou nos meus lábios alegria. Quando Deus dá um recomeço, você precisa entender que Ele está dando para você a oportunidade de você apresentar louvores, de você se alegrar. Quando você sai de um trabalho, muitas pessoas pensam só na tragédia de deixar aquele emprego, mas você deve pensar também na oportunidade que virá quando o Senhor abrir a porta em outro lugar. Quando você muda de uma cidade, há tristeza em você se despedir das pessoas que você gosta, quando você muda de igreja, quando você muda de país, mas também, juntamente com isso, com novos recomeços, vem novas amizades, novos desafios. Deus é um Deus que nos traz alegria ao nos dar recomeços. Deus é um Deus que traz esperança. É por isso que o servo de Deus, e somente o servo de Deus, tem esperança nessas horas. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor. E o versículo 3 termina dizendo assim: muitos verão essas coisas e temerão. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O salmista deixa claro que quando as pessoas olharem para a sua vida como servo de Deus, olhando para a situação difícil que você está e percebendo que você sempre tem uma atitude diferente de esperar confiantemente no Senhor,
de mesmo num poço, mesmo num buraco de areia movediça, você ainda manter a esperança sabendo que Deus é capaz de tirar você dali e colocar você num lugar sólido, mesmo sabendo que as situações à sua volta, por tristes que sejam, Deus vai providenciar um recomeço. Tudo isso fará com que as pessoas olhem para a sua vida e elas percebam que há um Deus. A coisa mais triste que pode acontecer é quando alguém olha para a sua vida, uma pessoa que não é crente, e ela vê na sua vida um reflexo da sua própria vida. Um incrédulo olhando por um crente e falando, olha, ele não tem nenhuma diferença. Às vezes, há crentes que agem no meio da crise de forma tão pior que os incrédulos. Não tem esperança nenhuma. Há incrédulos que acreditam em pedaços de barro, de gesso, em cristais, em fotos, em pinturas, em figa, em fitinha, e seja qualquer outra coisa. E passa pela crise acreditando nessas coisas. Essa semana, a minha filha estava fazendo um trabalho na escola e eu pude ver a diferença brutal entre a fé cristã e as crendices mundo afora. Um dos professores pediu para ela que ela fizesse uma análise, mandou alguns vídeos para que ela analisasse, e um dos vídeos mostrava então como passar pela crise, por exemplo, da solidão. Então lá estava, não sei se é viva ainda, acho que já faleceu, a mãe de Ná, e o professor de escola, mandando para os adolescentes um trabalho para analisar o vídeo. E aí chegou na mão da minha filha um trabalho para ela analisar um vídeo da mãe de Ná. E ela mostrou para mim, nós conversamos a respeito. E lá estava uma pessoa dizendo para a mãe de Ná, estou sozinha, era uma mulher, preciso de um novo relacionamento. Como é que eu conquisto um novo relacionamento? Então eu vou ensinar para você o que a mãe de Ná disse. Se você está sozinho aí hoje assistindo, está triste, quer iniciar um novo relacionamento, pega papel e caneta, vou dar para você o conselho da mãe de Ná. A mãe de Ná disse o seguinte, pegue um papel, tá pegando aí, anota aí, marque o nome da pessoa com quem você quer se relacionar, pegue o nome dessa pessoa do papelzinho, coloque dentro da meia, põe a meia e ande com essa meia no pé durante 7 dias. Eu já fiquei assustado. Se uma pessoa andar 7 dias com a meia, eu acho que ela não vai conseguir relacionamento nenhum, mas vai ficar um negócio. Mas tudo bem. Mãe de Ná disse que isso funciona. Depois de 7 dias, tá anotando aí? Vai estar gravado depois, você pode ver de novo, você sabe como conquistar alguém. Mãe de Ná disse para você pegar, tirar o papelzinho com o nome da pessoa, pega a meia, do jeito que a meia tá, 7 dias, sem lavar, você usando a meia direto, sem tirar. Pode imaginar como é que tá? Pega, enrola a meia e coloca a meia com o papel o nome da pessoa dentro de um pote de mel e deixa ali. E aí, finalmente, você vai conseguir o relacionamento que você quer. E eu olhei aquele vídeo e falei, nossa, o que essa escola quer ensinar para minha filha? Qual o objetivo disso? E eu olhei e fiquei pensando, nossa, como as pessoas acreditam em tolices. E olha, existe uma enormidade de pessoas que acreditam nesse tipo de estupidez. Acha que vai conquistar alguém porque colocou uma meia suja de 7 dias sem lavar dentro de um pote de mel. Podia ficar pior? Podia. O segundo vídeo era um vídeo de um pai de santo. Se o primeiro, a mãe de Ná, ensinava como conquistar o amor, você está sozinho, como conquistar o amor, esse daqui piorou um pouquinho, porque o pai de santo ensinava a como você conquistar o amor que outra pessoa tem. Então, se você gosta de uma mulher que está namorando, está casada, ou vice-versa, você gosta de um homem que é casado ou comprometido, como fazer com que o relacionamento deles seja destruído e esse relacionamento, então, se esfrie pouco a pouco e você tem uma oportunidade de ter um relacionamento. Então, esse vídeo enviado aí pela escola dizia para pegar um ovo, vai anotando aí, estou ensinando tudo para você. Quer separar um casal? Olha o que o pai de santo falou. Pega um ovo cozido, pega esse ovo e depois você coloca num congelador e deixa ele lá. À medida que o ovo for esfriando, mentaliza, né? Antes de você colocar lá, pega o ovo, pensa na pessoa que você quer separar, e aí você pega esse ovo, coloca no congelador. À medida que aquele ovo for esfriando lá dentro, o relacionamento daquele casal vai se esfriar também. Então vai mentalizando. Depois que o ovo ficar bem gelado, você pega o ovo e saia da sua casa com o ovo na mão, vá para a rua, vá até uma encruzilhada, algum lugar, pode ser qualquer lugar, só tem que sair de casa. Ele deixou bem claro, você não pode fazer dentro da casa, senão estraga tudo, você vai perder toda a simpatia.
Então você vai para a rua com o ovo, e aí você põe o ovo e pisa nesse ovo. Mas, por favor, ele falou, pelo amor de Deus, pisa com o pé esquerdo. Tem que ser com o pé esquerdo. E alguém perguntou, mas se não tiver? Bom, ele falou, se não tiver o pé esquerdo, você não tem a perna esquerda, então pisa com a direita. Eu imaginei, bom, resumindo. Esse tipo de tolice, esse tipo de crendice, esse tipo de ensino vazio e tolo, é disso que o Senhor Deus nos livrou. Essa é a esperança que as pessoas têm. Solucionar o problema sentimental, o problema de solidão, com esse tipo de coisa, meia no mel, ovo na geladeira. Então as pessoas passam por crise, mas sabe o que eu quero dizer com isso? As pessoas que fazem isso, elas fazem acreditando, elas fazem com toda a confiança. Elas fazem com esperança, uma esperança vazia, uma esperança tola, uma esperança sem sentido nenhum, até irracional. Mas você que é crente, que passa por uma crise, talvez até um tipo de crise como esse, de passar por um tempo da sua vida sozinho, você que tem Deus não consegue esperar confiantemente nele. Não consegue ter esperança, enquanto incrédulos têm esperança vazias em ovo, em meia e mel. Você que é servo de Deus vivo não consegue esperar nele para providenciar para você o sustento para sua casa, providenciar saúde, providenciar restauração, proporcionar para você oportunidade profissional. Que tipo de cristianismo é esse? Se você que serve ao Deus vivo não consegue ter esperança verdadeira, o Salmo nos diz assim, versículo 3, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Quando as pessoas olham para a sua fé, para a sua esperança, para a sua convicção, elas temem a Deus? Elas confiam em Deus? Ou elas veem em você uma esperança vazia? Uma esperança que não sobrevive no meio da adversidade? É hora de nós nos levantarmos. O servo de Deus pode ter esperança em meio à crise. Nós falamos por quê? Porque Deus tem prazer em ouvir, em atender o clamor daqueles que o buscam. Você pode ter esperança no meio da crise. Por quê? Porque o Deus a quem você serve é um Deus que muda situações difíceis. Você pode ter esperança em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que dá para os seus servos um recomeço e proporciona para eles alegria. Tenha essa esperança verdadeira e o mundo verá que a sua esperança é real. O versículo 4 continua. A quarta maneira aí de você ter a esperança em Deus diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, a quarta razão pela qual você pode ter esperança em Deus é porque o nosso Deus é um Deus confiável. Você pode colocar toda a esperança nesse Deus porque Ele é confiável. Ele não é um Deus que você fala, será que é confiável? Será que Ele vai falhar? Se de vez em quando ele acerta? Não, o tempo inteiro Ele acerta. O versículo 4 aqui, o tempo vai me limitar na exposição. Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo, talvez o que está passando na cabeça do salmista. Eu quero mostrar para você que ele está falando assim, no meio de uma crise, a tendência, só existem duas formas com as pessoas lidam. Elas buscam ajuda nos homens, no seu próximo, ou ela busca ajuda em Deus. Normalmente é isso, ou em alguma entidade, ou basicamente busca-se ajuda humana, ou busca-se ajuda espiritual. É isso que acontece. Davi está dizendo que é feliz o homem que coloca a sua esperança no Senhor. Talvez um exemplo claro aqui de alguém que coloca esperança, mostrando o contraste de colocar esperança em Deus e esperança nos homens, você pode encontrar, se você fizer a leitura aí, eu vou citar os textos aqui para você, e aí depois você na sua casa pode acompanhar. Se você olhar Isaías capítulo 7, você vai encontrar a história do rei Acás. Há um momento na história do povo de Israel em que o mundo, a terra, o território, né, da nação de Israel estava dividido. Das 12 tribos, 10 tribos ficaram com a parte do norte da terra. Então essas 10 tribos que ficavam no norte receberam o nome de Israel. E as 2 tribos que ficaram ao sul da terra conquistada, da terra prometida, eram chamados de Judá. Então você tem Judá e você tem a terra de Israel. 2 tribos no sul, 10 tribos ao norte.
Acontece que um desses reis que assumem ao poder, o rei Acaz, ele então está coordenando aqui o território de Judá. E acontece que o grande império dessa época era um império chamado Assírio. Então veja, não é sírio, hein? O império Assírio era o império poderoso daquela época. Existia um rei chamado Tiglat-Pileser. Esse rei era o grande imperador daquele momento. Ele era considerado, não sei se vai atrapalhar aí, sucerano, não é soberano, existia sucerania. Depois os irmãos devem pesquisar isso. E você tem o sucerano, que era o que mandava, e você tem os vassalos. Então, o rei Tiglat-Pileser, rei da Assíria, ele era o sucerano da época, e você tinha outros reinos vassalos. Quem eram os reinos vassalos? Você tem Judá, onde está lá o rei Acaz. Você vai ter os reinos do norte, também são vassalos, e você tem o reino da Síria, hein? Ok? Sucerania Assíria, vassalos. Síria, região de Damasco, você tem reino do norte, reino do sul. O rei da Síria se juntou com o reino do norte para tentar vencer o rei assírio. Tudo bem? Então veja, você tem esses 3 reinos aqui que queriam se unir. Sírio, reino do norte, reino do sul. Queriam lutar contra a Assíria. Então você tem 3 forças. Essas duas se juntaram. Síria e reino do norte se juntaram. E o reino do sul, que está o rei Acaz, ele não se junta. Ele não quer lutar contra esse poderoso. Então esses 2 reis ameaçam combatê-lo. É um resumo da história. Então veja, se esses 2 reinos querem lutar contra esse, então eles querem juntar 3 contra 1. Aqui, ó, esse reino aqui em cima, 3 contra 1. Só que esse último não quer lutar. E o que acontece? Para evitar que esses 2 destruam ele faz o quê? Esse rei vai pedir ajuda para o rei assírio. Então a história bíblica mostra que ele, em vez de confiar em Deus, ele vai pedir força, vai pagar, vai dar dinheiro ao rei assírio para que o rei assírio o ajudasse. E no final da história, você vai descobrir que o rei assírio vem, realmente o ajuda, derrota o rei sírio, o rei ali do norte, derrota eles, e isso vira um hábito desse rei que estava em Judá. Anos depois, quando outro problema acontece, de novo ele, em vez de confiar em Deus, ele pede ajuda para o rei assírio. Qual é o problema de fazer isso? O problema é que em Isaías capítulo 7, versículo 3 a 7, vai ser dito para ele não fazer, vai ser claramente dito para que ele não fizesse esse tipo de coisa. Versículo 2, olha só: deu-se aviso à casa de Davi, o reino de Judá, que a Síria está ligada a Efraim é o reino do norte. Então ficou agitado o coração de Acaz, que era o rei de Judá, e com ele se agitaram todo o coração do povo, como as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, o profeta: agora sai tu e o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto. Então Deus fala assim: Isaías, vai encontrar com o rei Acaz e leva uma mensagem para ele. E ele vai lá e faz isso aí. Versículo 4. E diz-lhe, Deus fala assim, diz o seguinte para o rei: acautela-te e aquieta-te. Não temas, não se desanime o coração por causa desses 2 tocos de tições, ou seja, esses reinos que estão ameaçando você não vão fazer nada. Versículo 5. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, que é o reino do norte, filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, vamos amedrontá-lo, conquistemo-los para nós, façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Ou seja, é isso que está acontecendo, mas eu queria mostrar para você o versículo 7. Olha o que Deus diz para o rei. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus disse para o rei: não se preocupa, você não precisa pedir ajuda para o rei assírio para te defender. Nada vai acontecer com você, porque sou eu quem vou protegê-lo. Mas o rei Acaz não acreditou nisso, e lá em 2 Reis, capítulo 16, 2 Crônicas, capítulo 28, você vai ver que ele vai entrar em acordo e depois ele vai ser traído.
E é por isso, esse é um excelente exemplo para o que o Davi está dizendo no Salmo 40. Bem-aventurado o homem que põe a confiança no Senhor e que não pende, não se inclina aos arrogantes, nem aos afeiçoados à mentira. Quando a crise chega na sua casa, para quem você recorre? Quem é o teu socorro? Quem é a pessoa que vem à sua mente imediatamente para socorrer? São seres humanos? É alguém que tem mais dinheiro do que você? É o seu chefe? Quantas vezes alguém precisa de um trabalho e muitas vezes, em vez de orar e pedir a Deus uma oportunidade, tenta se dar o jeitinho no Brasil. Eu vou falar com fulano, eu vou pedir indicação, aquela pessoa vai falar com não sei quem, ela vai dar um jeito. Nós temos que parar com isso. Ah, aquela pessoa precisa entrar naquela faculdade. Ah, eu conheço o reitor, vou falar com ele. Aquela pessoa precisa daquele emprego. Eu conheço o chefe, o diretor daquela empresa. Eu conheço a pessoa do RH. Não faça das pessoas o seu braço. Não faça das pessoas, nessa hora de crise, o seu apoio. A sua confiança, a sua esperança tem que estar no Senhor. Ele abre portas, Ele fecha portas. Ele vai socorrer você. Não coloque a esperança nos homens. Isso não é o que Deus quer. Somente o servo de Deus tem esperança. E essa esperança é verdadeira, porque Deus é confiável, Ele nunca falha. Por fim, porque o servo de Deus pode ter esperança em meio à crise. O versículo 5 vai dizer assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E última lição, a quinta lição, do que porque o servo de Deus pode ter esperança em Deus, é porque Deus é bom e cuida dos seus. O versículo 5 deixa bem claro que Deus é bom e cuida dos seus. São muitas, Senhor, as maravilhas que Deus tem operado. Dá uma olhadinha, Davi sabia disso, Davi podia olhar para o passado e falar quantas vezes Deus o livrou. O livrou das mãos de Golias, o livrou quando ele cuidava do rebanho no pasto, o livrou da mão de Saul. Deus fez tantas maravilhas na vida de Davi. Você aí que está me assistindo, se você é um servo de Deus, por favor, faz um exame. Dizem que os brasileiros são um povo muito esquecido, que nós nos esquecemos com facilidade das coisas, e eu acredito nisso. Olha para a sua vida e lembra quantas vezes Deus, quantas maravilhas Ele já fez, quantas vezes já te livrou, quantas vezes Ele agiu em teu favor. Então você tem que entender, o seu Deus é um Deus bom, Ele cuida de você. E se você pudesse falar como Davi, tantas são as suas maravilhas, Senhor, eu queria contar para todo mundo, mas são demais. Eu não vou conseguir, não dá tempo de contar. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Essa é a oração de um servo de Deus, essa é a atitude de um servo de Deus. Veja, eu preciso terminar. No meio de toda uma crise, no meio de uma situação terrível, o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus tem esperança. Por causa de cinco elementos que vimos aqui nesse texto. Porque o nosso Deus é um Deus que tem o quê? Ele se inclina, ele ouve, ele socorre. Deus socorre os servos que clamam. Em segundo lugar, Deus transforma situações difíceis. Em terceiro lugar, Deus nos dá recomeços e também dá alegria, não importa qual seja a crise. Em quarto lugar, você pode ter esperança porque Deus é confiável. E por fim, tenha esperança no meio da crise, porque Deus cuida dos seus. Espero que nessa hora difícil em que nós estamos passando, você não seja como os incrédulos. Você não acredite em tolices, que você possa esperar confiantemente no Senhor. Aonde está a sua esperança? Eu espero que ela seja em Deus. Mas se você está me assistindo e você não é um crente, se você não é um salvo, deixa eu dizer para você que a única esperança desse mundo está em Jesus. Ele é a luz entre todo esse mundo escuro. Ele é a luz que pode salvar. Ele é a luz que transforma. Se você é um crente, continue a confiar nele. Se você não é um crente, clame a Deus para que a luz de Cristo nasça na sua vida. Cristo é a esperança. A minha esperança está no Senhor. Aonde está a sua? Vamos orar. Pai, nós nessa noite já cantamos tantas canções que falavam de esperança. E nós gostaríamos de terminar esse culto lembrando:
verdadeira esperança, a verdadeira e única esperança é Cristo. Ajuda os meus irmãos que estão em casa a não desanimarem. Ajuda os meus irmãos a terem verdadeiramente esperança só no Senhor. Que cada um de nós possa dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bendito seja o Senhor, dono do céu e da terra. Bendito seja o Senhor que nos salvou. E se nos salvou, o Senhor também é capaz de nos proteger no meio dessa hora. Dá-nos um novo recomeço, Senhor. Tudo isso vai passar em breve. Dá-nos um recomeço. Nos tira deste momento de areia movediça na área da saúde e nos coloca num lugar firme, se essa for a sua vontade, o seu projeto. Se alguém nos assiste, nos ouve e ainda não tem salvação em Cristo, que o Senhor possa ter misericórdia. Que tristeza, Senhor, ouvir verdades como essa e não entender que é pecador, perdido, perdida, que precisa da salvação que Cristo dá. Traz esperança à vida daqueles que não conhecem o Salvador pela fé. E traga firme a esperança na vida dos seus filhos, através das verdades que ouvimos nessa noite. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que participou conosco. Deus te abençoe. Nós ainda vamos cantar. Quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Basta você clicar aí no sininho, basta você colocar um like e você vai ajudar essa igreja a levar a mensagem de Cristo adiante. Se você é um crente, nós também pedimos ajude a sustentar esse trabalho, para que ele possa alcançar mais e mais vidas. A esperança verdadeira está em Jesus. E a minha esperança e a dos meus irmãos está em nosso Deus. Deus te abençoe. Nos vemos em breve. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação.
está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Minha esperança está No Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, Esperança está no Senhor. dia e de noite em qualquer lugar, Minha esperança está no Senhor. em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena Minha confiar. esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Está no Senhor. Senhor, 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 Senhor. está no Senhor. A vida apresenta motivos pra desanimar, A minha esperança está no Senhor. quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Não tenham medo. Deus nos guardará em meio a essa hora tão difícil. Lembre-se do que ele disse a Josué. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo te ordenei em minha palavra. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares.